De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com a juíza do trabalho, Lígia Godoy, aqui do TRT do Rio Grande do Norte. E estamos conversando sobre o tema terceirização e também sobre dumping social. Doutora Lígia, recentemente a senhora condenou a empresa a pagar a indenização por dumping social, né? A senhora poderia explicar exatamente o que isso significa? Olha, dumping é um fenômeno antigo, né, que era utilizado nas relações internacionais, do comércio internacional. E o que significa o dumping? Eram empresas exportadoras, né, que reduziam os custos que eram utilizados no país de origem para superar a concorrência. Então, isso chama-se dumping, né? O dumping social é exatamente o resultado dessa redução de custos que é em cima dos trabalhadores. Ou seja, toda a repercussão na redução dos custos vai para cima dos Para trabalhadores. cima dos trabalhadores. Por quê? Países em que a legislação trabalhista é extremamente flexível ou não há legislação trabalhista, que exploram e escravizam os trabalhadores, certo? Então, o custo da mercadoria fica menor, como ocorre internamente no país, né? E aí a concorrência é desleal. Há uma concorrência desleal com outros que cumprem as obrigações trabalhistas e paga corretamente o trabalhador. E para essa prática do dumping, normalmente as empresas que fazem, que praticam esse tipo de relação, elas não cumprem com as obrigações sociais, normalmente? Normalmente não cumprem com as obrigações sociais. Por quê? Para reduzir custo, elas sonegam na prática é o que se vê essas empresas sonegando as obrigações sociais. Ou seja, carteira de trabalho assinada aos trabalhadores, recolhimento, FGTS, Exatamente. tudo isso é deixado de lado. É deixado de lado. Doutora, e como tem agido a Justiça do Trabalho diante do dumping ou ante o dumping social, né? A Justiça do Trabalho, ela tem reagido, não sem controvérsias naturalmente, porque ainda tem muitos doutrinadores e tribunais que acham que isso é um fenômeno do comércio internacional, mas ela tem reagido já a algumas decisões, inclusive eu também, né, decidi no mesmo sentido, de aplicar ao empresário que pratica o dumping social uma multa, né, em razão desse dano à coletividade. Porque, na verdade, além do trabalhador pedir as verbas trabalhistas normais da sonegação, nós aplicamos a multa para que não haja a repetição e a continuidade da prática de lesão aos direitos dos trabalhadores. Porque, apesar do direito ser individual, o direito do trabalhador que vai à justiça e pede, o dano é coletivo. E aí é onde entra a Justiça do Trabalho. E aí é onde entra a Justiça do Trabalho. Inclusive, teve um avanço em relação a isso, mas numa jornada de direito de trabalho e processo de trabalho, em que foi aprovado um enunciado, que é o enunciado 4, que prevê essa condenação, né? Vamos ver o que é que os tribunais vão, daqui por diante, se portar com isso, porque já está surgindo várias decisões, né, nesse sentido. Inclusive, internacionalmente, também há uma discussão do dumping, de um modo geral, sobre a OMC e a OIT, quer dizer, há um confronto, né, nos dois organismos internacionais, porque os contratos comerciais, os contratos internacionais não prevê um rigor dentro das normas, um cumprimento das normas trabalhistas, né? Então, eu peguei até um estudo de dois professores da Universidade do País Basco, o professor Miquel de la Fuentes e Juan Hernández, em que eles propõem impulsionar as normas social-trabalhistas como uma cooperação, universalizar essas normas social-trabalhistas como cooperação
ao comércio internacional. Tem uma certa semelhança com o trabalho infantil, apesar de ser uma coisa distante, mas tem uma certa semelhança. Sim, né? sem dúvida. Ou seja, as empresas visam apenas a mais-valia ali, não Só a interessa mais-valia. o que o trabalhador que está ali desenvolvendo a sua atividade laboral está fazendo, interessa somente a mais-valia para a empresa. Só interessa o lucro. Doutora, sobre o caso, a senhora teve um caso recentemente que condenou empresas a pagarem uma indenização, uma multa, que foi revertida para entidades de cunho social, né? Como foi esse caso? Como aconteceu? Né? A senhora julgou, pode falar sobre esse caso? Esse caso é o seguinte, é uma empresa da indústria têxtil, em que ela tem a prática, há anos tem a prática de utilizar pequenas empresas de facção, que na verdade não são empresas verdadeiras. Quer dizer, ela utiliza, são empresas criadas para atender a ela, a uma grande quantidade de empresas, dessas pequenas empresas são de ex-empregados, que eles acreditam que vão ser uma pessoa jurídica e que vai render lucros, e na verdade eles não conseguem nem pagar as obrigações sociais. Então ela cria essas empresas, coloca as máquinas delas dentro dessas empresas, e o empregador, o empresário, ele assalaria os empregados, os encargos, contrata empregados, sem a menor estrutura financeira. A grande empresa coloca um encarregado seu lá para fiscalizar, para mandar e tal. E o que é que ele faz? Ele apenas recebe por peças feitas. Quer dizer, não é um empreendimento, é uma submissão, certo? E a grande empresa faz isso para adquirir lucro, porque paga muito barato sem os encargos, sem as obrigações sociais. Então, essa prática estava sendo repetitiva, e quando começaram a surgir as reclamações trabalhistas, eu observei que isso era um dano coletivo, é um dano à sociedade, não só aos concorrentes, como também aos concorrentes e aos trabalhadores, certo? Que ficam à mercê de um poder dessa natureza, né? E o pequeno empresário também, que se acha que é empresário e, na verdade, ele não consegue nem pagar aos seus próprios empregados. Então, essa prática, para inibir e coibir a prática, eu apliquei a multa, né? Justamente para que destinada a uma instituição de caridade como forma pedagógica. E eu tive uma alegria muito grande, porque nas últimas audiências que aconteceram agora, as duas empresas teste famosas essa que eu apliquei a multa e outra que também estava girando as ações trabalhistas no mesmo sentido, comunicaram que, em razão dessa decisão, né, eles já estavam recontratando pessoas já para o próprio quadro. Isso me deixou muito... De certa forma, inibiu uma prática ilegal. Inibiu uma prática ilegal. E gerou emprego, por outro lado. E gerou emprego, um emprego mais verdadeiro, mais sólido, né, mais digno. Pois não, doutora Lígia. Nosso tempo de TV já está indo, nosso tempo do nosso programa, e dois assuntos que são assuntos recorrentes hoje, ou seja, muitos trabalhadores procuram a justiça para que a justiça haja no sentido de coibir esse tipo de prática. Ou seja, a terceirização feita de uma forma irregular e o dumping social. Nós agradecemos a sua presença e a deixamos à vontade com os nossos telespectadores para comentar sobre esse tema e para suas considerações finais. Bom, eu agradeço muito de mais uma vez estar aqui falando sobre temas tão importantes e tão, assim, que me comove bastante, né, ver as relações de trabalho sendo mitigadas e sonegadas e sem nenhuma ação, né? E eu conclamo aos trabalhadores, aos sindicatos, a lutarem para uma regulamentação dessa prática que está sendo utilizada de terceirização, que na minha concepção existe esse projeto, esse segundo projeto, pela análise que eu fiz, e eu também vi muito no estudo que a desembargadora Perpétua fez na sua tese, uma belíssima tese que ela deve lançar o livro recentemente. Ela se aprofundou no estudo, e esse segundo projeto
talvez seja uma solução responsável para inibir essa prática que está cada vez mais aviltando os trabalhadores. Então, esse é as minhas considerações finais para essa luta conjunta, né? Ok, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza em atender ao nosso convite aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Bem, o Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui. Nós conversamos hoje com a juíza do trabalho, titular da Vara do Trabalho de Goianinha, aqui no Rio Grande do Norte, sobre terceirização e dumping social. O Justiça e Trabalho, como eu disse, vai ficando por aqui. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo fone 84 4006 3081 ou pelo e-mail ascom@trt21.jus.br. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá!